Eduardo Mendonça era um bilionário conhecido por sua frieza nos negócios, até que, durante a demolição de um bairro simples, encontrou uma menina silenciosa que vivia sozinha em uma casinha azul. Ela não dizia uma única palavra, até que um lixeiro chamado Seu João se aproximou dela com um gesto de carinho. O que aconteceu a seguir transformou não só a vida da menina, mas também o coração do homem mais poderoso da cidade. Se você gosta de histórias emocionantes que mostram o poder da empatia, já deixa o like, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história vai te fazer acreditar novamente no lado bom das pessoas. O sol da manhã pintava de dourado as janelas do escritório no último andar do prédio mais alto da cidade. Eduardo Mendonça, aos 58 anos, contemplava o movimento das ruas lá embaixo enquanto ajustava o punho da camisa italiana que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Bilionário do setor imobiliário, Eduardo havia construído um império baseado na compra e venda de propriedades, sempre priorizando o lucro acima de tudo. Naquela manhã de terça-feira, seu assistente Marcos entrou no escritório carregando uma pasta volumosa. Senhor Mendonça, temos a documentação completa do projeto Vila Esperança. Todos os moradores já foram notificados sobre o despejo. A demolição está programada para a próxima semana. Eduardo assentiu sem tirar os olhos da janela. Vila Esperança era um conjunto habitacional popular que ele havia adquirido por uma fração do valor de mercado. O plano era demolir tudo e construir um shopping center de luxo. Os lucros seriam astronômicos. Alguma resistência? Perguntou Eduardo, finalmente se virando para encarar o assistente. Alguns poucos ainda não saíram, mas nossa equipe jurídica está cuidando disso. E tem uma situação um pouco peculiar. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Que tipo de situação? Tem uma menina, deve ter uns 8 ou 9 anos. Mora sozinha em uma das casas. Os vizinhos dizem que ela nunca fala com ninguém. Quando nossa equipe foi fazer a notificação, ela apenas os observou da janela, mas não abriu a porta. Onde estão os pais? Aparentemente não tem pais. Ou pelo menos, ninguém sabe onde estão. Os moradores mais antigos contam que ela apareceu ali há alguns meses. Uma mulher idosa que morava ao lado cuidava dela, mas faleceu no mês passado. Eduardo suspirou com impaciência. Complicações como essa atrasavam projetos e custavam dinheiro. Chame os serviços sociais. Que eles resolvam essa questão. Não podemos atrasar a demolição por causa de uma criança abandonada. Marcos fez algumas anotações e se retirou, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. Ele voltou a contemplar a cidade, mas desta vez sua mente estava inquieta. Havia algo sobre essa situação que o incomodava, embora não soubesse bem o que. 3 dias depois, Eduardo recebeu um telefonema inesperado. Era de Dona Carmen, uma assistente social que trabalhava na região há mais de 20 anos. Senhor Mendonça, precisamos conversar sobre a menina da Vila Esperança. Tentamos várias abordagens, mas ela se recusa a sair da casa. Não fala conosco, não responde a perguntas. É como se estivesse em estado de choque. E qual é o problema? Peguem ela à força se necessário. Não é tão simples assim. Ela não é apenas uma criança abandonada, senhor. Há algo mais profundo acontecendo. Acredito que ela passou por traumas severos. Se a forçarmos a sair, podemos causar danos psicológicos ainda maiores. Eduardo tamborilou os dedos na mesa, irritado. Dona Carmen, eu tenho prazos a cumprir. Investidores esperando retorno. Não posso parar um projeto multimilionário por causa dos traumas de uma criança. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Dona Carmen voltou a falar, sua voz carregava uma tristeza profunda. Senhor Mendonça, eu trabalho com crianças vulneráveis há décadas. Vi muitas histórias tristes, mas essa menina, há algo especial nela. Algo que me diz que ela pode nos ensinar muito, se dermos uma chance. Ensinar o quê? Às vezes, senhor, as pessoas mais quietas têm as histórias mais importantes para contar. Após desligar o telefone, Eduardo sentiu um incômodo crescente.
Tentou se concentrar nos outros projetos, nas planilhas de lucro, nas reuniões com investidores, mas a imagem da menina silenciosa não saía de sua mente. Na manhã seguinte, contra todos os seus instintos empresariais, Eduardo decidiu visitar pessoalmente a Vila Esperança. Dirigiu seu Mercedes preto pelas ruas estreitas do bairro, sentindo-se completamente fora do seu elemento. As casas simples, algumas com tinta descascada e jardins mal cuidados, contrastavam drasticamente com os bairros nobres onde costumava circular. Estacionou em frente ao número 47, uma casinha pequena com paredes azuis desbotadas e uma janela da frente protegida por grades enferrujadas. O jardim estava tomado por mato, mas Eduardo notou que alguém havia tentado cuidar das plantas. Havia pequenos arranjos de pedras coloridas ao redor de uma roseira que insistia em florescer apesar do abandono. Aproximou-se da porta e bateu delicadamente. Silêncio. Tentou novamente, desta vez um pouco mais forte. Olá? Há alguém aí? Através das cortinas da janela, Eduardo viu uma sombra pequena se mover. Sabia que ela estava lá, observando. Meu nome é Eduardo. Eu gostaria de conversar com você. Nada. Apenas o silêncio pesado da manhã e o som distante do trânsito. Eduardo estava prestes a desistir quando ouviu o barulho de um caminhão de lixo se aproximando. O veículo parou algumas casas adiante, e um homem de macacão azul desceu, assoviando uma melodia alegre. Era seu João, um homem negro de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos e um sorriso que parecia iluminar todo o rosto. Seu João trabalhava como lixeiro na região há mais de 15 anos e conhecia praticamente todos os moradores pelo nome. Bom dia, moço, cumprimentou seu João, notando Eduardo parado em frente à casa. O senhor não é daqui, né? Eduardo, vestido com seu terno impecável, realmente destoava completamente do ambiente. Bom dia. Eu sou Eduardo Mendonça, proprietário destes terrenos. O sorriso de seu João diminuiu ligeiramente. Ah, o senhor é o homem da demolição. Exato. Estou aqui por causa da menina que mora nesta casa. Ela precisa sair, mas aparentemente não quer colaborar. Seu João se aproximou, ajeitando o boné. A pequena Sofia, coitadinha. Ela tem passado por momentos muito difíceis. Sofia. Eduardo repetiu o nome, percebendo que era a primeira vez que ouvia a criança ser chamada por um nome próprio. Sim, Sofia. Uma menininha especial, aquela. Muito inteligente, sabe? Antes da dona Alzira morrer, ela costumava sentar ali na varanda e desenhar. Fazia uns desenhos lindos. Dona Alzira. A vizinha idosa que cuidava dela. Uma santa mulher. Quando morreu, Sofia ficou completamente sozinha. Desde então, não falou mais uma palavra com ninguém. Eduardo olhou novamente para a janela. A sombra ainda estava lá. Seu João, o senhor já tentou conversar com ela? O lixeiro assentiu, com uma expressão triste. Tentei, sim. Deixo comida na porta às vezes. Frutas, pão, leite. Ela sempre pega depois que vou embora. Mas falar ela não fala mais. E como ela sobrevive? Os vizinhos ajudam quando podem. Dona Maria deixa uma marmita de vez em quando. Seu Pedro consertou a torneira da cozinha semana passada. Mas todos respeitam o silêncio dela. Sabem que ela está sofrendo. Eduardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Talvez fosse culpa, talvez fosse compaixão. Não sabia bem. Seu João, o senhor acha que ela me escutaria se eu tentasse explicar a situação? O lixeiro o observou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Senhor Eduardo, posso ser franco com o senhor? Claro. Aquela menina não precisa de explicações sobre negócios ou demolições. Ela precisa de alguém que a enxergue como uma pessoa, não como um obstáculo. As palavras de seu João atingiram Eduardo como um soco no estômago. Há quanto tempo ele não via as pessoas como pessoas, apenas como números em planilhas ou problemas a serem resolvidos? Naquela tarde,
Eduardo cancelou todas as reuniões e permaneceu na Vila Esperança. Sentou-se nos degraus da casa em frente à de Sofia e simplesmente ficou ali, observando o movimento do bairro. Crianças brincavam na rua, donas de casa conversavam nas calçadas, e a vida seguia seu ritmo simples e genuíno. Seu João passou novamente por volta das 3 da tarde, desta vez com o caminhão vazio, terminando sua rota diária. "O senhor ainda está aqui?" perguntou, surpreso. "Estou tentando entender algo", respondeu Eduardo, vagamente. "Entender o quê?" "Como uma menina de 8 anos pode me fazer repensar 30 anos de decisões empresariais?" Seu João riu baixinho e sentou-se ao lado de Eduardo nos degraus. "Sabe, senhor Eduardo, eu trabalho recolhendo lixo há muitos anos. E uma coisa que aprendi é que às vezes as pessoas jogam fora coisas valiosas sem perceber." "Como assim?" "Um dia, encontrei uma foto antiga no lixo de uma família rica do centro. Era a foto do casamento dos avós, de 1943. Linda, em preto e branco. Provavelmente caiu numa caixa de coisas para jogar fora durante uma mudança. Para quem jogou, era lixo. Para mim, era história, era memória, era amor." Eduardo ouvia atentamente. "Levei a foto de volta para a família. A neta da noiva chorou quando viu. Disse que procurava aquela foto há anos, que era a única que restava do casamento da avó." "E qual é a relação com Sofia?" "Às vezes, senhor Eduardo, as pessoas mais simples, mais quebradas, mais silenciosas, carregam dentro de si tesouros que não conseguimos ver. Sofia pode parecer apenas uma criança abandonada atrapalhando seus negócios. Mas talvez ela seja muito mais do que isso." Nesse momento, a cortina da janela se moveu ligeiramente. Sofia estava observando a conversa entre os dois homens. Seu João notou também. "Sofia, queridinha", chamou suavemente. "Vim te ver. Como você está hoje?" Silêncio, mas a cortina continuava entreaberta. "Trouxe umas laranjas doces que ganhei do seu Antônio da feira. Vou deixar aqui na porta, tá bom?" Eduardo observou a delicadeza com que seu João se dirigia à menina. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas cuidado genuíno. "Sofia", continuou o lixeiro, "este aqui é o senhor Eduardo. Ele quer conhecer você. Não precisa ter medo dele, não. Ele só quer conversar." Eduardo se levantou lentamente e se aproximou da janela. "Oi, Sofia. Eu realmente gostaria muito de conversar com você." A cortina se fechou rapidamente. "Normal", disse seu João. "Ela precisa de tempo. Confiança não se constrói em um dia." "Seu João, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Por que o senhor se importa tanto com Sofia? Ela não é sua parente, não é sua responsabilidade." O lixeiro ficou em silêncio por um momento, observando as nuvens que começavam a se formar no céu da tarde. "Senhor Eduardo, quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu num acidente de trabalho. Minha mãe trabalhava como doméstica e não tinha como me cuidar direito. Passei alguns meses praticamente sozinho, morando com uma tia que mal falava comigo." Eduardo prestava atenção total. "Foi um período muito difícil da minha vida. Eu não falava com quase ninguém, tinha medo de tudo, não confiava em adulto nenhum. Até que apareceu o senhor Benedito, um vizinho idoso que trabalhava como jardineiro. Ele começou a conversar comigo todos os dias, me levava para ajudar na horta dele, me ensinava sobre plantas. E isso ajudou. Mudou minha vida completamente. Senhor Benedito me ensinou que sempre existe alguém disposto a cuidar, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos no mundo. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, mas o que ele plantou em mim cresceu e deu frutos até hoje." Eduardo começou a compreender. "Sofia me lembra muito de mim naquela época. E eu sinto que preciso ser para ela o que Senhor Benedito foi para mim. Mesmo sabendo que ela terá que sair daqui em breve." Seu João o encarou diretamente. "Senhor Eduardo, com todo respeito, mas quem disse que ela tem que sair?" A pergunta de seu João ecoou na mente de Eduardo durante toda a noite.
Quem disse que ela tem que sair? Na verdade, quem havia dito isso era ele mesmo. Suas decisões empresariais, seus prazos, seus lucros projetados. Mas eram realmente imutáveis. Na manhã seguinte, Eduardo retornou à Vila Esperança, mas desta vez trouxe algo diferente, uma cadeira dobrável e um livro. Instalou-se na calçada em frente à casa de Sofia e começou a ler em voz alta. Era um livro de contos infantis que havia comprado na livraria mais próxima. Sentia-se um pouco ridículo, um bilionário de 58 anos lendo A Pequena Sereia para uma janela fechada, mas algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. Depois de 1 hora de leitura, quando encerrou o primeiro conto, ouviu um ruído muito baixo vindo da casa. Era quase imperceptível, mas soou como se alguém tivesse se movido rapidamente para se afastar da janela. Sofia, disse Eduardo suavemente, eu sei que você está me ouvindo. Não precisa aparecer se não quiser. Vou continuar lendo aqui, tá bom? Durante os 3 dias seguintes, Eduardo estabeleceu uma rotina. Chegava às 9 da manhã, montava sua cadeira e lia por 2 horas. Depois ia embora, sempre deixando alguma coisa pequena na porta. Um desenho que havia comprado de um artista local, uma flor do jardim de seu apartamento, um bombom. No 4º dia, seu João chegou mais cedo que o habitual e encontrou Eduardo já instalado com seu livro. Bom dia, senhor Eduardo. Vejo que o senhor tem voltado aqui. Bom dia, seu João. Estou tentando construir confiança, como o senhor sugeriu. E como está indo? Honestamente, não tenho certeza. Mas algo mudou em mim. Esses dias aqui me fizeram pensar em muitas coisas. Seu João sentou-se no meio-fio, próximo à cadeira de Eduardo. Que tipo de coisas? Bem, para começar, quando foi a última vez que li um livro apenas por prazer? Quando foi a última vez que prestei atenção no canto dos pássaros? Quando foi a última vez que me importei genuinamente com o bem-estar de outra pessoa? E qual foi a resposta? Não consigo lembrar, seu João. Simplesmente não consigo lembrar. Nesse momento, ambos ouviram um ruído diferente vindo da casa de Sofia. Não era o som de alguém se afastando da janela. Era o som de uma porta se abrindo muito devagar. Eduardo e seu João se viraram simultaneamente. Ali, na porta entreaberta, apareceu pela primeira vez o rosto de Sofia. Era uma menina pequena para a idade, com cabelos castanhos cacheados que chegavam aos ombros. Seus olhos eram grandes e expressivos, de um castanho profundo que parecia carregar muito mais experiência de vida do que seria natural para uma criança de 8 anos. Usava um vestido azul desbotado e estava descalça. Por alguns segundos, os 3 se olharam em silêncio. Sofia parecia uma pequena corça pronta para fugir ao menor movimento brusco. Olá, Sofia, disse Eduardo com a voz mais suave que conseguiu. Que bom te ver. A menina não respondeu, mas também não fugiu. Seu olhar se movia entre Eduardo e seu João, como se estivesse avaliando se podia confiar neles. Seu João se levantou devagar. Sofia, queridinha, o senhor Eduardo tem vindo aqui todos os dias para ler histórias para você. Você gostou das histórias? Sofia assentiu quase imperceptivelmente com a cabeça. Quer se aproximar um pouquinho? Não precisa ter medo. A menina hesitou por um longo momento, então deu um pequeno passo para fora da porta. Depois outro. Em câmera lenta, aproximou-se dos 2 homens até ficar a cerca de 3 metros de distância. Eduardo sentiu o coração acelerado. Era a primeira vez que via Sofia de perto, e ficou impressionado com a inteligência que transparecia em seus olhos. Sofia, disse ele gentilmente, você gostaria que eu continuasse lendo? Hoje trouxe a história do Patinho Feio. Por um momento que pareceu eterno, Sofia apenas os observou. Então, para surpresa de ambos, ela assentiu claramente com a cabeça. Eduardo abriu o livro com mãos ligeiramente trêmulas e começou a ler. Desta vez, tinha certeza absoluta de que tinha uma plateia atenta. Conforme os dias passaram, Sofia começou a se aproximar mais. Primeiro, sentou-se nos degraus de sua própria casa enquanto Eduardo lia. Depois, moveu-se para o portão.
Uma semana depois da primeira aparição, ela estava sentada na calçada, a apenas 2 metros da cadeira de Eduardo. Seu João observava essa evolução com o orgulho de quem planta uma semente e a vê germinar. Senhor Eduardo, disse ele numa manhã, o senhor notou que Sofia tem feito desenhos? Desenhos. Sim. Ela deixa alguns grudados na janela por dentro. Se o senhor olhar com atenção, consegue ver. Eduardo se levantou e se aproximou cuidadosamente da janela. Realmente, do lado interno do vidro, havia vários desenhos feitos com lápis de cor. Eram surpreendentemente elaborados para uma criança de 8 anos. Mostrava casas, jardins, pessoas de mãos dadas, arco-íris, e em todos eles havia uma constante. Uma figura masculina alta ao lado de uma figura menor, sentadas embaixo de uma árvore. Ela está desenhando nossas manhãs de leitura, murmurou Eduardo, emocionado. Parece que sim. Seu João, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite tive uma reunião com meus investidores sobre este projeto. E disse a eles que queria modificar o projeto. Em vez de demolir toda a Vila Esperança, quero reformar as casas, melhorar a infraestrutura, criar um centro comunitário, manter a essência do bairro, mas melhorar a qualidade de vida dos moradores. Seu João arregalou os olhos. Sério? Sério. Vai custar mais caro e dar menos lucro, mas não consigo mais imaginar destruindo a casa onde Sofia cresceu com Dona Alzira. Não consigo imaginar tirando você de sua rota de trabalho, separando essa comunidade que se ajuda mutuamente. E o que os investidores disseram? Eduardo riu. Acharam que eu havia enlouquecido. Alguns saíram da sociedade. Mas outros, surpreendentemente, gostaram da ideia. Disseram que projetos de responsabilidade social estão em alta. Nesse momento, Sofia apareceu na porta de casa. Já não era mais a aparição tímida dos primeiros dias. Caminhava com mais confiança, embora ainda mantivesse uma distância respeitosa dos adultos. Bom dia, Sofia, cumprimentou Eduardo. Hoje trouxe uma história especial, o Jardim Secreto. Sofia se sentou em seu local habitual e ficou ouvindo. No meio da leitura, algo extraordinário aconteceu. Eduardo estava lendo a parte onde Mary descobre a chave do jardim abandonado, quando ouviu uma voz baixinha. Ela vai conseguir fazer o jardim ficar bonito de novo? Eduardo quase deixou o livro cair. Seu João sorriu amplamente. Sofia havia falado. Pela primeira vez em meses, ela havia pronunciado uma frase completa. Vai sim, Sofia, respondeu Eduardo com a voz embargada de emoção. Com cuidado, paciência e amor, todos os jardins podem voltar a florescer. Sofia assentiu pensativamente. Assim como pessoas. A pergunta era tão profunda, tão cheia de esperança e medo ao mesmo tempo, que Eduardo sentiu os olhos marejarem. Sim, querida. Assim como pessoas. A partir daquele dia, Sofia começou a falar mais. Primeiro apenas perguntas sobre as histórias, depois comentários sobre os personagens, e gradualmente sobre sua própria vida. Eduardo descobriu que Sofia era extremamente inteligente. Sabia ler muito bem para a idade, adorava matemática e tinha uma memória impressionante. Dona Alzira havia sido professora aposentada e havia ensinado muito a menina durante os meses em que viveram juntas. O que aconteceu com seus pais, Sofia? Perguntou Eduardo um dia, com delicadeza. A menina ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase um sussurro. Mamãe ficou muito doente. Papai não conseguia cuidar de mim e dela ao mesmo tempo. Um dia ele me trouxe aqui e disse que Dona Alzira cuidaria de mim por um tempinho. Disse que voltaria quando mamãe ficasse boa. E ele voltou. Não. Dona Alzira disse que mamãe foi morar com os anjos e que papai ficou muito triste. Ela disse que ele me amava muito, mas que não estava conseguindo cuidar nem dele mesmo. Eduardo sentiu um aperto no peito. E você sente raiva dele? Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes. Mas Dona Alzira me ensinou que quando as pessoas fazem coisas ruins,
às vezes é porque elas estão sofrendo muito por dentro. A sabedoria daquela criança de 8 anos deixou Eduardo perplexo. 3 semanas depois do primeiro encontro, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Numa tarde de quinta-feira, depois da sessão habitual de leitura, ele se dirigiu diretamente a Sofia. Sofia, preciso falar uma coisa importante com você. A menina o olhou com atenção total. Você sabe que eu sou o dono destes terrenos, né? Ela assentiu. Bem, no começo, eu queria demolir todas essas casas para construir um shopping. Mas você me ensinou algo muito importante. O que eu ensinei? Você me ensinou que às vezes as coisas mais valiosas não são as que dão mais dinheiro. São as que fazem nosso coração ficar mais quente. Sofia sorriu pela primeira vez desde que Eduardo a conhecia. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Então não vai demolir a minha casa? Não. Não vou demolir nenhuma casa. Na verdade, vou reformar todas, deixar o bairro mais bonito e seguro. E você sabe qual vai ser o primeiro lugar que vou reformar? Qual? Sua casa. Para que você tenha um lar de verdade. Seu João, que assistia a conversa com os olhos brilhando, interferiu. Senhor Eduardo, posso sugerir uma coisa? Claro, seu João. O senhor já pensou em contratar alguém para ajudar a cuidar da Sofia? Alguém que conheça bem o bairro, que ela já confie. Eduardo olhou para o lixeiro, depois para Sofia. Você teria alguma sugestão, seu João? Bem, eu conheço uma senhora muito especial. Dona Rosa, irmã da falecida Dona Alzira. Ela mora 2 ruas daqui, é aposentada, e sempre quis cuidar de Sofia, mas não tinha condições financeiras. Sofia se animou. Tia Rosa? Ela faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Então está decidido, disse Eduardo. Vou contratar Dona Rosa como cuidadora oficial de Sofia. Ela pode morar aqui mesmo, na casa reformada. E eu? Perguntou Sofia. Vou poder continuar morando aqui? Claro que sim. Esta é sua casa, Sofia. E sempre será. A menina correu até Eduardo e, pela primeira vez, o abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, como se ela quisesse ter certeza de que tudo aquilo era real. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro do peito, não de dor, mas de uma alegria que havia esquecido que existia. Nos meses seguintes, a transformação foi extraordinária. As obras de reforma da Vila Esperança começaram pela casa de Sofia. Eduardo contratou os melhores profissionais, mas fez questão de preservar as características originais que a menina amava. A roseira do jardim, a varanda onde ela costumava desenhar, a janela de onde observava o movimento da rua. Dona Rosa se mudou para casa e trouxe consigo o calor de lar que Sofia tanto precisava. Era uma senhora de 62 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque, e um jeito maternal que lembrava muito sua irmã falecida. Sofia floresceu sob os cuidados de Dona Rosa. Voltou a estudar, matriculada na melhor escola da região com uma bolsa de estudos que Eduardo providenciou discretamente. Suas notas eram excepcionais, e os professores constantemente elogiavam sua inteligência e criatividade. Eduardo manteve o hábito das manhãs de leitura, mesmo depois que as obras começaram. Agora eles se reuniam no jardim reformado, embaixo da roseira que havia crescido e se tornado ainda mais bonita com os cuidados adequados. Seu João foi promovido a supervisor da equipe de limpeza urbana da região, um cargo que ele exercia com o mesmo carinho e dedicação com que tratava cada morador da Vila Esperança. Um ano depois, durante uma manhã particularmente ensolarada, Sofia fez um desenho especial para Eduardo. Era um retrato dos 3, ela, Eduardo e seu João, sentados embaixo da roseira, mas desta vez havia algo diferente. Todos estavam sorrindo, e acima deles havia um arco-íris colorido. É para você, disse ela, entregando o desenho. Para lembrar que jardins podem florescer de novo. Eduardo emoldurou o desenho e o colocou em seu escritório, substituindo um gráfico de lucros que ficava na parede principal. Toda vez que olhava para aquela obra de arte infantil, lembrava-se da lição mais valiosa que havia aprendido. Às vezes, o maior lucro não vem de dinheiro,
mas de plantar esperança no coração de quem mais precisa. 5 anos depois, Eduardo Mendonça estava em seu escritório preparando-se para uma apresentação muito especial. Aos 63 anos, tinha cabelos mais grisalhos, mas um sorriso mais genuíno e olhos que brilhavam com uma luz que não existia antes de conhecer Sofia. A Vila Esperança havia se tornado um modelo de revitalização urbana responsável. As casas reformadas mantinham o charme original, mas agora tinham infraestrutura moderna. O centro comunitário que Eduardo construiu oferecia aulas de informática, biblioteca, oficinas de arte e um jardim comunitário que seu João ajudava a cuidar. Sofia, agora com 13 anos, havia se tornado uma das melhores alunas da região. Continuava morando com Dona Rosa, mas passava várias tardes no escritório de Eduardo, onde ele a ajudava com projetos escolares e ela o ajudava a lembrar do que realmente importava na vida. Naquela tarde, Eduardo estava prestes a receber um prêmio da Câmara Municipal por responsabilidade social e empresarial. Mas o que o deixava mais orgulhoso não era o reconhecimento oficial, e sim a carta que havia recebido naquela manhã. Era de Sofia, escrita à mão, com a caligrafia cuidadosa de uma adolescente aplicada. Querido Eduardo, hoje é o dia da sua premiação e eu queria que você soubesse como me sinto orgulhosa de você. Não pelo prêmio, mas porque você me ensinou que adultos também podem aprender e mudar. Quando você chegou na Vila Esperança pela primeira vez, eu estava com muito medo. Pensava que todos os adultos eram como meu pai, que prometiam coisas e depois desapareciam. Mas você ficou. Não só ficou como se tornou uma parte importante da minha vida. Seu João sempre diz que as pessoas jogam fora tesouros sem perceber. Acho que você quase jogou fora o tesouro de ser uma pessoa boa. Mas ainda bem que não jogou. Ainda bem que você me escutou, mesmo quando eu não falava nada. Agora eu tenho uma família de novo. Tenho a tia Rosa, que faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Tenho o seu João, que me ensina sobre plantas e sobre como cuidar das coisas com carinho. E tenho você, que me ensinou que as melhores histórias são aquelas que construímos na vida real. No mês que vem vou participar da Feira de Ciências da escola com um projeto sobre jardins comunitários. Adivinha quem me inspirou? Você e o seu João, quando transformaram nossa comunidade em um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. Obrigada por ter me escutado naqueles dias quando eu só sabia ficar quieta. Obrigada por ter descoberto que às vezes as crianças têm muito a ensinar para os adultos. Com todo o meu carinho. Sofia. PS. Anexei um desenho novo. É nossa família escolhida embaixo da roseira que não para de crescer. Eduardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso interno do paletó. Olhou pela janela de seu escritório e viu a Vila Esperança lá embaixo, cheia de vida e movimento. Crianças brincavam nas ruas seguras, idosos conversavam nos jardins bem cuidados, e jovens estudavam no centro comunitário. Seu telefone tocou. Era seu João. Senhor Eduardo, a gente se vê na cerimônia hoje à noite? Claro, seu João. Sofia vai estar lá também? Vai sim. Ela até comprou um vestido novo para a ocasião. Está muito animada. Seu João. Sim. Obrigado. Pelo que, senhor Eduardo? Por ter me ensinado a enxergar. Por ter me mostrado que vale a pena cuidar das pessoas, mesmo quando não temos obrigação de fazer isso. Seu João riu do outro lado da linha. Senhor Eduardo, o senhor não aprendeu isso comigo. Isso sempre esteve dentro do Senhor. Só precisava de uma menininha silenciosa para mostrar onde estava guardado. Naquela noite, durante a cerimônia de premiação, Eduardo subiu ao palco para receber a homenagem. O auditório estava lotado, empresários, políticos, jornalistas. Mas seus olhos procuraram apenas 3 pessoas na plateia: Sofia, Dona Rosa e seu João, sentados na primeira fileira, aplaudindo com entusiasmo. Senhoras e senhores, começou Eduardo no microfone, este prêmio não é meu. Pertence a uma menina de 8 anos que me ensinou que o silêncio às vezes fala mais alto que qualquer discurso. Pertence a um lixeiro que me mostrou que as pessoas mais simples carregam as maiores sabedorias. Pertence a uma comunidade que me acolheu mesmo quando eu cheguei lá como um invasor.
Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu sempre achei que sucesso se media em números, quantos imóveis vendidos, quanto lucro obtido, quantos zeros na conta bancária. Mas aprendi que existe uma matemática diferente. A matemática da bondade. A matemática do cuidado. A matemática do amor. Eduardo tirou o desenho de Sofia do bolso e o mostrou para a plateia. Este é o prêmio que mais me orgulha. Foi feito por Sofia, uma menina que me ensinou que jardins podem florescer de novo, incluindo jardins que moram dentro do coração das pessoas. Quando desceu do palco, Sofia correu até ele e o abraçou forte. Ficou lindo seu discurso, sussurrou ela no ouvido dele. Aprendi com a melhor professora, ele sussurrou de volta. Seu João se aproximou, com os olhos marejados. Senhor Eduardo, o senhor sabe o que é um milagre? Não, seu João. O que é um milagre? É quando uma pessoa descobre que sempre foi capaz de amar, mas havia esquecido onde guardava esse amor. Dona Rosa, que havia ficado mais quieta durante toda a celebração, finalmente se pronunciou. Minha irmã Alzira sempre dizia que Sofia era uma criança especial. Que um dia ela ia mudar a vida de alguém muito importante. Acho que ela estava certa. Tia Rosa, disse Sofia, a gente não mudou a vida do Eduardo. A gente só ajudou ele a lembrar de quem ele sempre foi por dentro. Eduardo olhou ao redor, para a menina que havia aprendido a confiar novamente, para o lixeiro que enxergava tesouros onde outros viam lixo, para a senhora que cuidava com amor maternal de uma criança que não era biologicamente sua filha. Sabem o que aprendi? Disse ele. Aprendi que família não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto. Quem cuida junto. Quem cresce junto. Como as plantas do jardim comunitário, disse Sofia. Cada uma diferente, mas todas crescendo no mesmo lugar. Exatamente como as plantas do jardim. E assim, embaixo das estrelas daquela noite de premiação, uma família muito especial celebrava não o sucesso financeiro ou o reconhecimento público, mas algo muito mais valioso. A descoberta de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, entre as pessoas mais diferentes, quando alguém tem coragem de quebrar o silêncio e estender a mão. Sofia nunca mais ficou completamente silenciosa. Tornou-se uma jovem comunicativa, brilhante e cheia de sonhos. Mas guardou dentro de si a sabedoria daqueles meses de silêncio, a compreensão de que às vezes é preciso parar de falar para realmente escutar o que o coração está dizendo. Eduardo nunca mais tomou uma decisão empresarial sem pensar em como ela afetaria as pessoas reais que viviam nos lugares onde ele investia. Seus lucros diminuíram, mas sua satisfação com a vida aumentou exponencialmente. Seu João continuou recolhendo lixo, mas agora também coordenava projetos ambientais na comunidade. Descobriu que tinha jeito para ensinar crianças sobre sustentabilidade e reciclagem. Dona Rosa encontrou em Sofia a filha que nunca teve e em Eduardo e seu João os filhos do coração que a vida lhe presenteou na maturidade. E a roseira do jardim da casa 47 cresceu tanto que seus galhos se espalharam pela cerca e ofereceram flores perfumadas para toda a rua. Exatamente como o amor que havia brotado naquele pequeno canto da Vila Esperança e se espalhado para muito além dos seus limites originais. Anos mais tarde, quando Sofia se formou em arquitetura com especialização em habitação social, ela voltou para trabalhar na empresa de Eduardo. Juntos, desenvolveram projetos de moradia popular que se tornaram referência nacional. O primeiro projeto que ela liderou foi a expansão da Vila Esperança, criando mais 200 unidades habitacionais seguindo o mesmo modelo de preservação comunitária que havia transformado sua própria vida. Na inauguração do projeto, uma placa foi colocada na entrada da comunidade. Vila Esperança, onde jardins e pessoas florescem juntos. Em memória de Dona Alzira, que plantou sementes de amor. Em homenagem a todos que acreditam que é possível recomeçar. E embaixo, em letras menores, uma frase que se tornou o lema não oficial da comunidade. Às vezes, as pessoas mais quietas têm as histórias mais importantes para contar. Fim.